Graças a Deus cheguei em casa. A verdade é que se eu pudesse, eu passava o dia inteiro no meu quarto. Quietinho, escurinho, quentinho. Mas tem que trabalhar, estudar, ir pra igreja e de quebra ainda socializar. Filha, tô indo pra igreja, você vai comigo? Não vou não, mãe. Tô muito cansada hoje. Pode ir com Deus. Filha, cheguei, já jantou? Meu Deus, já são 10 horas da noite. Quero não, mãe. Tô indo dormir. Boa noite. Filha, Oi, mãe. Que foi? hoje vai ter congresso de jovens na igreja, você não vai? Ah, eu não vou não, mãe. Tô muito cansada. Na semana que vem, quando eu tiver mais disponível, eu vou. Você não quer me falar o que tá acontecendo? Você só fica nesse quarto, nesse celular, você não fala comigo, com teu pai, com seus irmãos mais. Mãe, não é só porque eu sou uma menina nova que eu não tenho problemas, né? Eu fico cansada, eu tô exausta. Só quero silêncio e paz, só isso. Eu acho que não é isso. Você poderia dar prioridade para outras coisas. Hoje não. Tô sem tempo pra isso. Meu querido Vermelhinho, trago instruções valiosíssimas para você. Nos últimos dias, andei investigando sua paciente e percebi que ela anda falhando bastante o compromisso com o seu Senhor. Espero eu, como seu tio e mentor, que você também tenha se atentado a isto. Sua paciente não tem lido a Bíblia, não tem orado e nem ido aos cultos. Tem deixado as preocupações tomar conta dos seus dias e assim vive estressada. Olha que maravilha! É hora de aproveitar. Não podemos deixar que o nosso inimigo venha com aquelas palavras de ânimo que nós abominamos. Seria uma tristeza muito grande perder essa oportunidade, Vermelindo. Peço que foque totalmente na sua paciente e esqueça todas as distrações. Precisamos investir pesado e da maneira certa para que ela não volte aos caminhos antigos. Isso jamais poderá acontecer. Então, meu querido sobrinho, aproveitemos com audácia essa brecha que nos foi dada. Você terá um enorme sucesso seguindo as minhas instruções. Como lhe já disse antes, sua paciente está no caminho certo, mas ainda precisa de um pequeno empurrãozinho para tudo seguir conforme os nossos planos. Traga de volta as amizades que amam os prazeres que o mundo e nós oferecemos. Elas serão de suma importância nesse processo. Faça tudo com excelência, querido sobrinho. Aguardo ansiosamente pelo seu retorno. Com carinho, seu tio mal danado. Giovana, quanto tempo? Oi! Caraca, Giovana, tu tá sumida, hein? Ah, que nada. É que a minha vida tá muito corrida ultimamente, sabe? Ah, entendo, mas vai ter uma festa numa casa de uma amiga nossa. Você quer ir? Ah, não vou não. Eu tô cheia de coisa pra fazer e a minha mãe tá pegando muito no meu pé ultimamente. Ah, que isso, bora, cara. Vem, pai, pra cima, pegar no nosso pé. Aliás, vai ser aniversário dela. Geral vai. Até bom pra você se distrair um pouco com esse gente nova. Tá. Eu vou. Mas me manda mensagem que a gente já tá atrasado. Tá bom. Valeu. Tchau.
Oi, Vitória, tudo bem? Não, então, eu já tinha um compromisso marcado pra hoje, aí eu não consegui ir na igreja. Mas na semana que vem eu tô aí, tá bom? Não, pode guardar meu lugar, vou botar aí. Beijo, amiga, tchau. Oi, Gustavo. Não aconteceu nada comigo não, tô bem. É que eu não tô muito disponível essa semana, sabe? Muita coisa pra fazer. Vai ter tudo semana que vem? Eu vou, com certeza. Pode deixar. Tá bom? Um abraço. Tchau. Meu querido Vermelindo, por um lado, fiquei muito satisfeito com o que você me contou sobre a sua paciente. É lindo ver a forma com que a sua paciente fez novas amizades, muito desejáveis. Aquelas que praticam prostituição, impurezas, vícios e bebedices. E não só praticam, como influenciam a praticar também. Obviamente, você fez um grande progresso. A amizade com o mundo compromete a fidelidade da sua paciente com o Evangelho. Ela levará a sua querida paciente a viver de modo incoerente com a verdade que o inimigo diz ser absoluta. Porém, por outro lado, não gostei nada de saber que sua paciente anda recebendo ligações dos cristãos e pensa em voltar a frequentar alguns cultos. Precisamos seguir firmes e muito bem alinhados. É hora de darmos o nosso próximo passo. Este será sutil e sua paciente praticamente não perceberá. A primeira medida a ser tomada é atrasar o máximo o momento em que ela se dará conta de que se tornou inimiga do seu Senhor. Ela precisa apreciar ainda mais as obscenidades e blasfêmias que rolam durante apenas um simples café com esses amigos admiráveis. Ela ficará em silêncio quando deveria falar, dará risadas quando deveria ficar em silêncio. Precisamos mantê-la cada vez mais distante desses cristãos que querem ela de volta. Não seria interessante para nós que ela voltasse a ir à igreja? Fique de olho bem aberto, meu querido sobrinho. Com carinho, seu tio mal danado. Ô, Giovana, escuta essa música, muito boa. Caraca! Vocês ficaram sabendo que a Cláudia foi expulsa de casa porque estava viciada em drogas? Só coisa pesada. Que isso, menina? Mentira. Ela não era da igreja? Ela era, né? Mas ela começou a se envolver com gente errada, ficava saindo escondido e começou a namorar um cara muito estranho. Ah, gente, mas todo mundo erra, né? E outra, se ela se arrepender, Deus perdoa. Ah, mas assim é muito fácil. É só você ir na igreja, fazer o que quiser fora dela que depois você perdoa. É, pois isso. Ah, para, Giovana. Nem da igreja tem mais. Eu também. Eu tô fora da igreja. É um bando de gente falando mal, um da vida do outro, não é não? Mas enfim, eu que não queria estar na pele dela. Imagina só, todo mundo vai criticar. Lá ninguém ajuda ninguém. É um apontando o dedo na cara do outro. Por isso que a Giovana tá com a gente, né? Ela não é boba, né? Meu querido Vermelindo, tudo está indo maravilhosamente bem. Em especial, fico contente em saber que sua paciente já foi descaracterizada como serva do nosso inimigo. A mente dela já foi corrompida. E é claro que nós não podemos tirar o mérito nela nisso, pois ela mesmo largou a palavra do seu Senhor para nos dar ouvido. Mas você está de parabéns, querido sobrinho. Nunca estaremos ocupados demais para balançar o berço de um cristão que adormece. É maravilhoso.
A sua paciente está sendo conduzida confortavelmente rumo à casa do nosso Pai. E será um prazer tê-la conosco. Com carinho, seu tio mal danado. Eu estou aqui pra te perguntar o que meu coração precisa saber. As palavras são difíceis de sair, mas eu vou tentar. Eu não posso mais viver assim. Há um grito preso dentro de mim, um desespero em minha alma que indaga. Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Você pode habitar num coração tão duro e frio como o meu. Será que ainda pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. Eu confio no teu grande e doce amor. Sim, tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Tem misericórdia de mim. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o pecado está sempre à minha porta. Pecar é o que eu faço de melhor, mas eu não quero mais ser assim. Então clamo do fundo do abismo da minha existência, Jesus me ajuda e tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aleluia! Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim. Sua vida é como uma casa, e como toda casa, ela precisa de um alicerce, pois é o alicerce que irá sustentar toda a estrutura. Eu sou o alicerce, a rocha inabalável que pode sustentar a sua vida.
Desconstrua todos os alicerces feitos sobre as coisas desse mundo. Vou repetir. Desconstrua todos os alicerces feitos sobre as coisas desse mundo, pois eles não sustentarão a sua vida. Jesus é o alicerce seguro em que você pode realizar toda a construção. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é meu lugar. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é meu lugar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Que prazer poder retornar a esta casa. Prazer muito grande poder estar com vocês aqui nessa noite tão especial, tão singular. Eu não sei você, mas eu já senti a presença de Jesus aqui. E eu aprendi na Bíblia que onde a presença de Jesus está, é fácil acontecer milagre, transformação, libertação, salvação. Ele é o centro das atenções aqui nessa noite, amém? Abra a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu queria destacar o seguinte verso: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você pode dizer amém? Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite, pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, acima de todas as coisas. Foi aproximadamente 10 anos após o nascimento de Jesus, que nascia na cidade de Tarso, um menino por nome Saulo. Ainda pequeno por ser filho de judeus, ele é levado da cidade de Tarso, sua cidade natal, até a cidade de Jerusalém, para que ali em Jerusalém ele fosse matriculado na melhor escola de teologia que havia na época, e ali pudesse aprender com os melhores professores acerca da lei, acerca da instrução dos profetas, acerca da instrução do Pentateuco. Esse menino, ele cresce ali, ele logo começa a se destacar naquele lugar, naquela grande escola teológica. Ele começa a crescer, ele começa a ter o nome dele notado por muitas pessoas. O professor dele, naquela época, era o professor mais conhecido e mais renomado no meio dos fariseus. O nome dele era Gamaliel. O próprio Saulo, lá no finalzinho do livro de Atos, ele vai descrever exatamente acerca sobre isso.
Quando ele está fazendo a sua defesa perante o tribunal de Jerusalém, ele vira para aqueles fariseus que estão diante dele, para aquele tribunal, diante do sinédrio, e ele fala o seguinte: olha, vocês me conhecem, eu não nasci ontem, vocês não estão me conhecendo agora, vocês conhecem toda a minha vida, porque eu fui criado aqui, eu fui ensinado acerca da inteireza da lei do Senhor. Muitas teorias têm se levantado acerca de como deve ter sido a adolescência e a juventude desse rapaz chamado Saulo. Uma das teorias é que Saulo, no meio da sua adolescência e da sua juventude, por ser cidadão romano também, por ter comprado esse direito, muitos teólogos, pastor Álvaro, ou melhor, muitos historiadores vão dizer que Saulo é levado para servir como soldado do Império de Roma, no soldado do Império Romano. Essa é uma das teorias. Mas tem uma outra teoria, eu não vou falar das outras, mas vou falar da que mais me assombra. A que mais me assombra é que Saulo possivelmente ficou até os 30 anos de idade ali em Jerusalém, sendo ensinado acerca da lei do Senhor. E por que mais te assombra isso, Gabriel? Porque se Saulo fica até os 30 anos de idade sendo ensinado aos pés de Gamaliel, isso significa dizer que Jesus está com 20 anos de idade e Saulo está com 10 anos de idade. Jesus faz 25 anos de idade e Saulo está com 15 anos de idade. Se Saulo foi criado totalmente ali em Jerusalém até os seus 30 anos de idade, isso significa dizer que Jesus está começando o ministério dele com 30 anos e Saulo está com 20 anos sendo ensinado ali em Jerusalém. Gabriel, qual é o problema disso tudo? O problema é que quando Jesus está com 31 anos de idade, fazendo sinais e maravilhas pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas de Cafarnaum, na Judéia, na Galileia, quando Jesus está libertando endemoniados do lado de fora, Saulo está dentro daquele centro teológico, aprendendo sobre a lei, só que ele não percebera ainda que o verbo estava se movimentando ali do lado de fora. Se talvez Saulo está com 22 anos de idade e está ali em Jerusalém aprendendo aos pés de Gamaliel acerca do Pentateuco, significa que Jesus está com 32 anos de idade operando sinais e maravilhas ali do lado de fora. Gabriel, e qual o problema disso? O problema disso é que a gente precisa entender que possivelmente a gente pode estar presenciando um ambiente como esse e não perceber que o verbo está se movimentando mais perto do que nós imaginamos. Às vezes nós estamos tão impregnados da lei que não percebemos que a lei já tomou forma, se transformou em verbo e está se movimentando pelas ruas da cidade. Gabriel, ainda não entendi, por isso que não levantei a mão para dar um glória a Deus agora. Eu vim aqui falar para você que você pode até não ter percebido, mas o verbo, que é a letra em movimento, ele está aqui essa noite. Provavelmente já tem uma pessoa entendendo aqui, graças a Deus, 2 pessoas, 3. A minha avó já levantou a mão para dar glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor está sendo pregada, e sabe por que às vezes a gente sente um arrepio no nosso coração, a gente sente o nosso coração tremendo? Não é por causa da oratória do pregador, não é por causa da retórica de alguém, não é por causa da exegese que alguém possa ter feito do texto, não, é o verbo que resolveu se manifestar em nós e através de nós. Só que, meu amigo pastor Simval, parece que Saulo não percebe isso. Ele está tão impregnado acerca da letra que não percebeu que o verbo já se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Oh, glórias a Jesus. Mas espera aí, Gabriel. Se Saulo estava em Jerusalém na sua adolescência e na sua juventude, por que a Bíblia não fala disso? Eu vou te dar só uma das razões por que a Bíblia possivelmente não fala sobre isso. Pergunta para mim, por quê, pastor? A pergunta mais alta aí, vai ser o irmão que está do seu lado, vai embora antes da bênção apostólica. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque a Bíblia não conta a história de Saulo. A Bíblia não conta a história de Abraão. A Bíblia não conta a história de Isaac, nem tampouco a história de Jacó. A Bíblia conta a história de homens que fizeram parte da história de Deus.
A Bíblia não conta ou exalta a história de homens, a Bíblia está aqui, porque ela é a história de Deus, o Todo-Poderoso, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Então, possivelmente, Saulo só entra na Bíblia, só entra na história de Deus, em Atos, capítulo 7 para o capítulo 8. Ele está diante de um rapaz, um mártir chamado Estevão. Ele está ali, aquele rapaz está pregando a palavra do Senhor. Ele era um diácono, cheio do Espírito Santo e de poder, diz a palavra de Deus. Ele pregava e os fariseus ouviam aquela palavra, meu tio Leandro, e eles não gostavam. Eles rilhavam os seus dentes, a ponto de pegarem o Estevão, levarem ele para fora da cidade, para que ele fosse apedrejado então até a morte. Estevão ali é apedrejado, ele morre. Ele vê Deus, ele vê o Filho do Homem de pé à destra do Senhor. E Estevão, copiando Jesus, ele vira e fala: Pai, perdoa-lhes, não lhes impute este pecado. Depois que Estevão suspira, a palavra do Senhor diz que aqueles fariseus que estavam ali, aqueles homens que estavam ali, que haviam matado Estevão, pegam as suas vestes e depositam perto de um rapaz. E qual o nome desse rapaz? O nome desse rapaz era Saulo. É aí que Saulo entra na história bíblica. É nesse ponto que Saulo entra na história. Ele não entra na história de uma maneira muito legal. Ele não entra na história de Deus de uma maneira muito bacana. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que aquele moço, ele começa a perseguir a igreja. Aonde ele ia, ele queria matar os crentes. Quando ele viu uma congregaçãozinha aberta, tudo o que ele queria fazer é pegar aqueles crentes, prendê-los e colocar na forca, e colocar na guilhotina, e destruir, e acabar com aquela congregação. Se Saulo chegasse aqui hoje, ele ia prender você, ele ia levar você preso, ele ia levar sua família presa, ele ia matar todo mundo, ele ia destruir todo mundo. Essa era a vida e a juventude de Saulo a partir de então. Ele pensava que com isso estava fazendo a vontade de Deus. Ele pensava que com isso estava edificando alguma coisa para o Senhor. Aí ele tem uma brilhante ideia. Pergunta para mim: que ideia, pastor? A pergunta mais alta aí, vai. Ele fica sabendo, pastor Álvaro, que tem uma congregação que está se desenvolvendo numa cidade chamada Damasco. Ele fica sabendo que a igreja está se desenvolvendo, tem gente se batizando, tem gente sendo apresentado, sabe? Fazendo parte daquele corpo congregacional. E ele fica sabendo que a igreja está se desenvolvendo e crescendo naquele lugar. Está tendo milagres, sinais, maravilhas. O Espírito do Senhor está batizando naquele lugar. A igreja está crescendo. E ele tem uma brilhante ideia. Que ideia é essa, pastor? Ele chega para os principais do sacerdócio e faz o seguinte: olha, eu preciso de cartas de autorização. O que você precisa, Saulo? Preciso de carta de autorização para invadir Damasco e prender os crentes que estão lá. Eu quero acabar com a igreja que está lá. Eu quero detonar os crentes que estão naquele lugar. Os sumos sacerdotes então viram para ele e falam: não tem problema, a gente dá essas cartas de autorização para você. Pega as cartas e entrega na mão de Saulo. Saulo reúne alguns companheiros e ele vai estrada fora. Só que quando ele está quase chegando quando estava a caminho de Damasco, quase chegando naquele lugar, quase chegando naquela cidade, de repente, uma luz clareia o ambiente. Você já ouviu essa história? Já ouviu essa história, sim ou não? Quem já ouviu essa história aqui? Essa luz clareia o ambiente, derruba o Saulo. Não sei se ele estava sentado num dromedário, num jegue, num cavalo, ou não sei se ele estava correndo, eu só sei que ele cai no chão. Aquele moço que estava soberbo, pensando que estava fazendo a vontade de Deus, Jesus chega naquele ambiente e já começa a falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Repita isso comigo: Saulo, Saulo. Repita mais alto: Saulo, Saulo, por que me persegues? A primeira resposta de Saulo para Jesus me impressiona, pastor Álvaro. Sabe por quê? Porque ele vira para Jesus e fala: quem és tu, Senhor? Eu acho lindo isso aqui, meu amigo Helder. Sabe por quê? Porque Jesus está dando um recado para Saulo: você não me conhece, mas eu já sei tudo a teu respeito. Você pode até não saber o meu nome, nem estar me reconhecendo, mas eu sei tudo sobre você. Saulo,
Saulo? É a primeira informação que Jesus dá para aquele moço. A segunda informação que Jesus dá para ele é o seguinte: por que você está me perseguindo, Saulo? Eu confesso, pastor Sibal, se eu fosse o Saulo naquele dia, naquela oportunidade, eu ia virar para Jesus e ia falar para ele assim: então, Jesus, olha só, eu não estou perseguindo o senhor, não. Eu estou perseguindo os crentes de Damasco. Eu não vim aqui prender o Senhor, eu não vim aqui acorrentar o Senhor, eu não vim levar a família do Senhor para a prisão, não. Eu vim pregar, eu vim prender aqueles crentes, aqueles jovens que fizeram a peça lá. Eu vim prender, eu vim derrubar o pastor presidente lá da igreja de Damasco. Eu vim acabar com a família do pastor Álvaro. Eu vim detonar a família e a história e o ministério do pastor Simval. Não, eu quero levar aquela galera da Nova Vida lá toda para a cadeia. Eu quero destruir os sonhos, eu quero derrotá-los hoje. Eu tenho autorizações humanas aqui, para acabar com a vida deles. Só que o que Saulo não sabia é que quem persegue a igreja persegue o dono da igreja. Se eu estivesse lá na minha igreja, eu falava para você levantar a mão e dar 475 glória a Deus agora. Vira para esse crente que está do teu lado, pega na mão dele, chacoalha a mão dele até ele ficar bem irritado a ponto de dar um glória a Deus. Quem persegue você, persegue o dono da igreja. E a igreja tem... Quem é esse dono, pastor? Vou te falar quem é esse dono. Jesus vira para os discípulos e fala: quem o pessoal está dizendo que eu sou aí? Aí o pessoal chega para Jesus e fala: um diz que o senhor é Jeremias, um dos profetas estão dizendo que o senhor é Elias, João Batista. E vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para Pedro e fala: olha, foi o meu Pai que te revelou isso. Eu também te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha. Então a igreja tem um dono. Porque se Jesus fala a minha igreja, ele está dizendo: quem persegue o Simval não persegue a ele, propriamente dito, persegue a mim. Então quando o inimigo se levanta para tentar destruir a tua casa, a tua família, o teu ministério, os teus sonhos, os teus projetos, tem um general que se coloca entre você e o inimigo. É por isso que essa mão levantada dando glória a Deus e aleluia. É por isso que o seu filho estava cantando aqui com geração ação. Sabe por quê? Porque quando o inimigo quis destruir, quando aquela bala perdida estava programada para te achar, sabe o que aconteceu? Aquele que tem olhos como chamas de fogo se posicionou entre você e o inimigo, dizendo: esse não, esse tem dono, essa você não vai tocar, tem dono. Aleluia. Fala para o seu irmão: você não é qualquer um, você tem um dono. Entendeu, jovem? Porque você não pode deixar qualquer um te tocar, porque você tem um dono. Aí então, agora fala um negócio assim: não me dá uma prova de amor, fica comigo, é só uma noite, me dá uma prova de amor. Vocês já ouviram essa história, gente? Se te pedirem uma história de amor, fala assim: vou te lembrar de uma. Há 2000 anos atrás, a maior história de amor morreu na cruz do Calvário. Você tem dono, você tem dono. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Aí sabe o que acontece naquele dia? Saulo fica cego. Saulo fica sem poder enxergar. E às vezes Jesus faz isso com a gente. Deixa a gente cego para começar a enxergar de verdade. Só um glória a Deus. Só o pastor Simbal que me convidou, que deu um glória a Deus. Às vezes Jesus faz isso com a gente, deixa uma dificuldade vir para a gente entender que Ele é o Deus da nossa vida. Às vezes Deus faz isso com a gente, permite uma doença vir, só para a gente baixar a bola um pouquinho e entender que Ele é o Senhor. A gente não é nada. Mais canta, mais prega, faz um monte de coisa. A gente não é nada, meu irmão. Jesus puxar a nossa senha, já era. Acabou. Ficou difícil de dar glória a Deus agora? A gente não é nada. Você pode ter o carro que for, você pode ter o dinheiro que for, o plano de saúde melhor que for. Se Jesus falar, é agora, irmão, já era. Você pode ter dinheiro, cargo, fama, um monte de coisa. A gente não é nada. Jesus deixa Saulo cego para ele começar a enxergar de verdade.
Agora o Saulo, que chegou cheio de soberba, cheio de altivez, está precisando da ajuda dos companheiros para entrar na cidade de Damasco. Me ajuda aqui que eu não estou podendo enxergar. Aí ele entra na cidade, chega na casa de um certo homem. 3 dias e 3 noites se passam. O homem que era o perseguidor da igreja, diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que ele até jejua 3 dias e 3 noites. Legal, Jesus deixa a gente cego, e quando deixa a gente cego, quem não jejuava até passa a jejuar. Já aconteceu isso na sua casa? Estava tudo bem, tudo beleza, a aprovação chegou, aí você vem para a igreja todo dia. Quando não tem culto, pastor Álvaro, arruma um culto para a gente ir na igreja. É só o problema chegar, é só a dificuldade chegar, você sobe até monte para orar, é ou não é? Sobe monte, vai na reunião da consagração, vai na escola dominical, vai no culto da manhã, no culto da tarde, da noite, de madrugada, faz live, entra na live, faz um monte de coisa. Porque a dificuldade chega, irmão. Tá ruim de dar glória, mas eu vou continuar a pregar assim mesmo. Tá cego o homem. Só que ele tá orando e tá jejuando. Tá orando e tá jejuando. Aí, Jesus vai lá na casa de um homem chamado Judas. Ficava lá em Damasco. Melhor, desculpa, na casa de um homem chamado Ananias. Ananias, acorda aí, Ananias. O que foi, Jesus? Tem uma missão para o senhor. Mas tá de madrugada, é agora mesmo, Ananias, que eu tenho a missão para você. O que o senhor quer de mim? Então, eu quero que você encontre com um homem. Onde esse homem está? Ele está numa rua chamada direita, na casa, aí sim, de Judas, o curtidor. Você vai lá, você vai chegar lá, você vai orar por ele. E você vai fazer um milagre lá. Eu vou fazer um milagre através de você, Ananias. É mesmo? Vou lá. E o Ananias está saindo, pastor Simbal. Coloca a mão na maçaneta da porta e fala: só pode me informar só como é que é o nome do homem, que eu vou lá orar por ele? Então, o nome dele é Saulo. No que Ananias está com a mão na maçaneta, isso não está na Bíblia, já é meu pensamento. No que Saulo está com a mão na maçaneta, vira: peraí, Jesus, vamos conversar melhor aqui. Deixa eu saber melhor dessa história. Eu vou orar por Saulo? Jesus, eu fiquei sabendo que esse rapaz aí que veio para cá para me prender, para prender a gente, para prender a galera da congregação, os irmãos da igreja. É ele mesmo, Ananias. Você não sabe o que aconteceu no meio do caminho. A última notícia que foi que ele estava vindo para prender vocês. Só que eu quero te atualizar. O último relatório eu encontrei com ele no meio do caminho. Antes dele chegar aqui para te destruir, eu cheguei e tive um encontro com ele. E a partir de hoje, ele que se chegou aqui como perseguidor da igreja vai ter que sair daqui dessa cidade sendo perseguido por pregar o evangelho. Eu acho lindo quando Ananias chega naquela casa, ele abre a porta, Saulo, ele já cumprimenta o Saulo assim. Depois você lê Atos capítulo 9. Saulo, irmão. Eu acho legal isso, doutor Luiz, porque não bastou muita coisa para Ananias chamar Saulo de irmão. Só bastou uma coisa. Pergunta para mim o quê? Ele saber de Jesus que Saulo já havia se convertido no meio do caminho. Gabriel, por que você está dizendo isso? Porque às vezes, isso não acontece aqui, talvez só aconteça lá na Nova Zelândia, lá na Oceania. Não acontece em Queimados essas coisas. Às vezes você conhece, ou às vezes os neozelandeses conhecem alguém que o passado deles não foi muito legal. Não foi muito bom. Fizeram coisas de errado, pecaram, mas convivem na mesma cidade, você já sabe tudo sobre ele, sobre ela. Aí ele resolveu um dia aparecer aqui no Congresso da Juventude. Sentou do seu lado na sexta-feira que começou? Sentou do seu lado na sexta-feira, fizeram um apelo: quem quer aceitar Jesus? A pessoa com a mão trêmula levantou a mão e disse: eu quero aceitar Jesus. Isso não acontece, é só um exemplo, tá? Aí chegou no sábado, ontem, sentou do seu lado, e você disse: quem é ele para sentar do meu lado? Eu conheço o que ele fez no passado, mas aceitou Jesus ontem. Então aceitou Jesus ontem. Eu fui criado na igreja. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha 7 anos de idade. Você é melhor do que ele que aceitou Jesus ontem? Só porque você nasceu na igreja? Só porque você cresceu na igreja?
Você acha que Jesus ama mais você que nasceu na igreja do que aquela pessoa que se converteu a ele ontem? Não, ele ama do mesmo jeito. Eu tenho 2 filhos, o Calel tem 8 anos e o Israel tem 5 anos de idade. Você acha que eu amo mais o Calel porque ele é mais velho? Porque eu conheço o Calel, convivo com o Calel há mais tempo? Não, eu amo do mesmo jeito. A única coisa que muda é a data de nascimento. Eu estou falando isso porque eu nasci na igreja, fui criado na igreja. Mas se você se converteu a Jesus essa semana, você já é meu irmão. A gente vai para o mesmo céu. Ah, Jesus, obrigado pela tua graça. Ananias compreende isso. Saulo aceitou a Jesus. Tem 3 dias, mas já é meu irmão. Se Jesus falou que ele é meu irmão, ele é. Ele vai lá, ora por Saulo, caem como umas escamas dos olhos dele. Maravilhas começam a acontecer através da vida de Saulo. Agora, o contexto da vida dele começa a se desempenhar num contexto romano. É por isso que agora a Bíblia para de chamar Saulo de Saulo e começa a chamá-lo de Paulo. Muitas pessoas falam que Saulo teve um nome mudado para Paulo. Não, isso não aconteceu. Saulo é um nome hebraico dele, Paulo é um nome romano dele. Estou certo, professor? É assim que acontece. Então, Jesus não precisa mudar seu nome para mudar seu caráter. Ele só precisa mudar o seu coração. Você entende isso? Amém ou não amém? Se você tem o mesmo nome de 20 anos, mas você é uma nova criatura, você está alicerçado. Você entende isso? Então, por isso que eu vou começar a utilizar o nome de Paulo agora. Amém? Você entende isso? Amém. Está lá o Paulo fazendo sinais, maravilhas. O Espírito Santo usando Paulo para que grandes coisas acontecessem aqui na terra. Atos capítulo 16, ele, por conta de um milagre que acontece, por conta de uma libertação, ele é levado para o cárcere interior, ele e Silas, só porque estavam fazendo a obra missionária. Mas quem está alicerçado no Senhor, quem foi alicerçado nele, no Senhor Jesus, pode até passar por provação, mas Jesus manda um terremoto, o terremoto sacode os alicerces da prisão, se abrem todas as portas e as cadeias se soltam de todos. Uma grande salvação acontece ali porque o carcereiro aceita Jesus como Salvador, não somente ele, mas toda a sua família. Saulo faz viagens por vários lugares, ele edifica igrejas em vários lugares. A Bíblia cita pelo menos 3 grandes viagens missionárias desse grande homem de Deus. Ele escreve várias cartas poderosas, cheias do Espírito Santo, ensinados e instruídos pelo Espírito Santo. E é aqui que eu quero finalizar, exatamente neste ponto. Vocês se lembram que eu disse que lá no capítulo 9, Paulo estava saindo daquele lugar e ele estava indo em direção a Damasco, mas antes de sair de lá, ele pede cartas de autorização dos sacerdotes daquele lugar para levar até Damasco, para que ele pudesse entrar lá. Só que eu te faço uma pergunta, que eu quero perguntar inclusive aos teólogos de plantão que estão aqui nessa noite. Vocês sabem onde foram parar essas cartas? Vocês sabem? Essas cartas que ele pegou dos sacerdotes para levar até Damasco? Vocês sabem onde foi parar essas cartas? Parou, caiu lá no caminho de Damasco, talvez. Se perdeu, alguém pegou, guardou, reservou. Alguém sabe onde foram parar essas cartas? Alguém tem notícia dessas cartas? Não? Eu também não. Porque foram cartas de homens para destruir a igreja. Mas eu sei onde estão arroladas as cartas cheias do Espírito Santo. Eu não sei onde foram parar as cartas que os sacerdotes mandaram através de Saulo, mas eu sei onde está escrito a Epístola aos Romanos. Eu sei onde está escrito aqui 1ª e 2ª Coríntios. Eu sei onde está rolado Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Eu sei onde está escrito aqui, aleluia, 1 Timóteo. Eu sei onde
onde está escrito a palavra do Senhor aqui, a carta a Tito, a Filemão, eu sei, sabe por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo planta no coração de alguém não se perde, não cai pelo caminho, ele perdura para sempre. E é assim alguém que está alicerçado no Senhor, ninguém que está fincado na rocha que é Jesus, se perde no meio do caminho. Eu vim aqui profetizar sobre a vida de algum jovem que crê que aquilo que você está plantando no altar de Deus vai perdurar para toda a sua vida. Está aqui até hoje alimentando os nossos corações. Aí chega no ponto, pastor Simval, chega no pior momento da vida de Paulo. É quando ele sente que a morte está chegando. É quando ele sente que a morte está pertinho dele. Ele mesmo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. O meu corpo já está sendo oferecido como libação diante do altar de Deus. Ele sabe que ele estava para viver os últimos momentos da vida dele aqui na terra, minha vozinha. Ele sabe que ia morrer. Então ele chega para o escritor, talvez Lucas, o médico, o doutor Lucas. Talvez chega para ele e fala assim: Lucas, vou escrever a última carta. O Espírito Santo está me movendo a escrever a última carta. Aí eu imagino, pastor Álvaro, que Lucas chega para Paulo e fala assim: você vai escrever para Éfeso, para aquela igreja gigantesca, para aquela igreja grande que você plantou lá, que você edificou lá. É para Éfeso que você vai escrever, Paulo, é para aquela igreja top. Aí ele fala: não é para lá não. Então já sei, você vai escrever para Corinto. Aquela igreja que você estabeleceu já escreveu 2 cartas e nenhuma outra igreja tem profetas igual. É para eles que você vai escrever. Para aquela igreja que é cheia dos dons do Espírito. É para aquela igreja que tem profetas, que tem pessoas que têm visões, que tem revelação, que falam em mistério, que eles precisam pegar a senha para profetizar de tanto profeta que tem na igreja. E Paulo fala: também não é para eles. É para onde? Você vai escrever para Jerusalém. Você vai colocar essas palavras para as pessoas que estão lá, para que a igreja continue desenvolvendo, mandando missionários para todo lugar. Paulo, não. O Espírito Santo está me movendo a escrever aqui para uma pessoa. Uma pessoa? Para quem que você vai escrever a sua última carta, Paulo? Eu vou escrever para um jovem. Eu vou repetir. Eu vou escrever para um jovem. Eu vou escrever para um jovem. A galera do Geração Ação ainda está aí ou foi embora? Eu vou escrever para um jovem. Sabe o que eu aprendi ao longo dos meus 38 anos de idade? Ô glória! Que as últimas palavras de um homem, são as mais importantes. As últimas palavras, as palavras de despedida, é aquilo que as pessoas dizem no leito de morte, que não tiveram coragem de falar durante 30 anos. Não pediu perdão para o pai, tem 30 anos, e no leito de morte, sabe que não vai ter mais jeito. Lá diz as últimas e principais palavras da sua vida. É por isso que o salmista Moisés, no capítulo 90, no salmo de número 90, verso 12, vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, até que já alcancemos corações sábios. O que Moisés estava dizendo ali é o seguinte: me ensina a valorizar a cada dia, me ensina a saber a cada dia. Eu preciso pedir perdão a todo dia, se for o caso. Eu não posso me despedir de ninguém se eu tiver brigado com ele. Eu preciso fazer a minha parte, seguir a paz com todos. Nas últimas palavras de Paulo, ele falou: quero escrever para um jovem, meu filho na fé, chamado Timóteo. Eu vim aqui dar um recado para a juventude da Igreja de Nova Vida. Vocês são importantes nessa geração. Jesus colocou vocês, plantou vocês nessa igreja, nesta casa espiritual, para que através de vocês essa geração seja alcançada. Tem pessoas que o pastor Álvaro não vai alcançar, que eu não vou alcançar, que o pastor Simval não vai alcançar, mas vocês alcançarão.
É o que Paulo estava querendo dizer. Ô Timóteo, eu preciso que você entenda que minha morte está chegando, mas eu preciso te dar um recado. Tem pessoas que eu não vou alcançar, Timóteo, mas você precisa alcançar. Faze um trabalho de um verdadeiro evangelista. Não te deixe esmorecer. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu estou sentindo que Jesus vai pegar no coração de muitos jovens que estão aqui. E Jesus vai te plantar em lugares extraordinários para você fazer a diferença. Eu vim aqui, irmãos, liberar essa palavra para um jovem que acredita que Deus vai encher o teu coração de poder, vai encher o teu coração de sabedoria. Você vai entender a palavra como poucos já entenderam. Deus vai colocar na tua mente ideias, projetos, sonhos novos, e você vai fazer a diferença por onde quer que você for. Será que alguém está acreditando nisso aqui? Jesus vai usar você, irmão. É para Timóteo que Paulo fala: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso. Só pode falar isso aqui, pastor Simval, quem verdadeiramente está alicerçado em Deus. Sabe o que é que Paulo está querendo dizer nas entrelinhas? Eu passei por muita coisa, Timóteo. Passei por destruições, eu passei por chicotadas, eu passei por afrontas. As pessoas quiseram me destruir, mas o meu alicerce era tão firme que veio o rio, soprou o vento de um lado para o outro e eu permaneci até aqui. Se eu permaneci, você também vai permanecer. Cadê o Geração em Ação? Cadê? Tá aí? Fica de pé, só o Geração em Ação, você pode? Só para me ajudar a pregar. Geração em Ação, isso. Vocês já ouviram a história de Pedro? Pedro, quem já ouviu? Só o Geração em Ação. Geração Ação. Quem já ouviu a história de Pedro? Acha legal a história de Pedro? Imagina um homem que passava a sombra dele ao se projetar sobre um paralítico, ele era curado. Olha só, esse era Pedro. Alguém já ouviu a história de João, discípulo? Já ouviu a história de João? Aquele colocava a sua cabeça onde? No colo de Jesus. Isso fala sobre intimidade. É para esse discípulo que Jesus revela o Apocalipse. Ou seja, ele revela para o seu amigo íntimo aquilo que nós no século XXI ainda não experimentamos e vimos. Isso é intimidade. Alguma menina que já ouviu a história de Débora? Débora, já ouviu? Já ouviu a história de Esther? Quem já ouviu a história de Esther? É lindo, né? Escuta uma coisa, Pedro foi sensacional. Me amarro na história dele. Mas Pedro não vai levantar do túmulo no século XXI para pregar. João foi sensacional, íntimo de Jesus. Mas ele não vai ressuscitar agora, em 2024, para pregar. Débora foi uma juíza extraordinária. Esther foi uma rainha que fez a diferença numa terra estranha. Mas eles não vão se levantar para pregar em 2024. Você é o Pedro dessa geração. Você é o João que Deus confiou em 2024 para ser íntimo dele. Você é a Esther que Deus plantou aqui, menina, nessa geração. Sabe para quê? Para liderar muita gente que Deus vai te dar. E através de você, Deus vai trazer muitas pessoas para se batizar aqui ainda. Uma vez, se assente rapidinho, pode sentar. Fui pregar no congresso de jovem. E naquele afã, né? Eu era líder dos jovens na época. Pastor Álvaro, de tarde eu dobrei meu joelho no sofá. Falei, Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, me use igual o Senhor usou Billy Graham. Alguém já ouviu a história de Billy Graham aqui? Talvez o maior evangelista, né, tio Leandro? O maior evangelista aí do século passado. Milhões de almas se converteram através da vida dele. E eu falando, Senhor, me usa como o Senhor usou Billy Graham. Me levanta como o Senhor levantou Billy Graham. Aí o Espírito Santo veio no meu ouvido e falou assim,
Gabriel, falei, o que foi, meu amigo? Ele disse assim, eu não quero levantar um Billy Graham. Falei, como assim? Eu quero levantar vários Billy Grahams. Eu vou repetir. Jesus não quer levantar um grande evangelista, porque o tempo se aproxima. Ele quer levantar vários. Em Queimados, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Sudeste, no Nordeste. Ele quer levantar Billy Grahams lá nos Estados Unidos. Ele quer usar você como um missionário. Deus ainda precisa de missionários. Será que alguém está entendendo essa palavra aqui? Por gentileza e com a devida autorização do pastor Álvaro, se coloque de pé comigo aí. Jesus quer usar você. Num tempo em que uma geração está se levantando para fazer um monte de coisa, Jesus está contando com você para ser diferente. A última palavra de Paulo para Timóteo foi: procura vir ter comigo antes que venha o inverno. Timóteo, antes das coisas ficarem meio cinzentas, me procure. Ô Timóteo, antes das coisas piorarem, me procurem. Eu vim dar um recado para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Antes que os piores dias ainda cheguem sobre a face da terra, procura ir ter com o Senhor. Colossenses 2,7. O que diz? Alicerçados nele. Nós precisamos estar alicerçados no Senhor, fincados no Senhor. O inimigo quer acabar com a sua vida, jovem. O inimigo quer destruir você, jovem. Não, mas não vai conseguir. Essa peça que foi falada e retratada, que acontece todo dia na tua casa. É quando você está lá na tua casa, você assiste aquela série da Netflix e você sabe que não é para assistir, mas não tem nada a ver, pastor, é legal, é só uma bruxinha, a Wandinha, não tem problema nenhum, pastor, ir para o cinema assistir um negócio dele, tem problema não tem problema quando você está assistindo, mas daqui a pouco você está querendo se cortar dentro de casa, daqui a pouco você está querendo tirar a sua vida, mas a poder no nome de Jesus, ninguém vai se perder. Às vezes a gente não lê a Bíblia, mas tem jovem que já leu os tantos livros de Harry Potter várias vezes, mas não tem problema, ele é um bruxinho bom, ele é um trouxa, né? Porque na verdade ele era de fora daquele compêndio dos bruxos ali, então é legal, porque quem não é bruxo é trouxa. Esse é o recado que se passa. Aí a gente vê as pessoas jovens e adolescentes, pastor Simbal, se envolvendo com ocultismo, com feitiçaria, com bruxaria, mas aqui não. Aqui não, você vai estar envolvido com a Bíblia, com a palavra do Senhor, em nome de... O mundo espiritual existe, pastor? Existe sim, mas quando você se levantar na tua casa, o mal vai ter que cair, as portas do inferno não prevalecerão. Eu quero saber de você que está longe dos caminhos do Senhor, mas quer voltar hoje para Jesus. Você que sabe que o mesmo Jesus que encontrou com Paulo lá, caminho de Damasco, está encontrando com você aí agora e Ele quer salvar você. Se você quer voltar ou aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante a tua mão direita o mais alto que você pode aí para eu te ver.